A graça e a paz do Senhor Jesus, mulheres em oração, uma boa noite a todas. Louvado seja Deus, mais um dia de propósito. Estamos aqui no segundo dia do elo da campanha Fio de Scarlet. Ontem eu estava gravando o vídeo, não deu certo, né? O vídeo deu muito, não conseguia carregar, o celular descarregou, enfim. Não deu certo para mandar o vídeo, mandei em áudio, mas muitas pessoas não ouviram o áudio. Então, resolvi mesmo voltar, né, hoje, o segundo dia da campanha, e fazer o vídeo para você poder entender o que é esse fio de Scarlet, porque a esperança, amados, e a salvação chega na nossa casa. Eu creio que quando Deus me deu essa palavra na madrugada, de sábado para o domingo, o Senhor falou muito forte ao meu espírito, que o inimigo poderia se levantar contra a nossa casa, contra a nossa família, mas o Senhor colocou muito forte que a esperança e a salvação estava chegando sobre a nossa casa e que a nossa casa tem um sinal de Deus, que é a proteção do Senhor sobre a nossa família, e é isso que nós vamos estar ministrando nessa noite. Então abra teu coração, deixa Jesus tratar, deixa Jesus falar com você. Eu creio que nós somos mulheres separadas, mulheres que Deus nos levantou para algo maior. Então receba essa palavra da parte de Deus, deixa o Senhor ministrar o que Ele precisa ministrar ao meu e ao teu coração, e deixa Jesus falar, porque os dias são maus. O inimigo tem se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele se levanta para a gente, para roubar a nossa paz, a nossa esperança. Talvez você tá aí, não tem forças para orar, não tem forças para lutar mais pela tua casa, pela tua família. E hoje o Senhor manda dizer: a tua família foi a escolhida, a tua casa foi a escolhida. Você foi separada para um algo maior. Então é palavra de Deus sobre a tua vida. Então o inimigo da nossa alma não fica feliz, ele tenta de todas as maneiras se levantar contra os nossos entes queridos, pessoas que nós amamos, para nos falar coisas que nos machucam, mas há um Deus que nos justifica, há um Deus que sabe quem você é, quem nós somos. Deus sabe a tua identidade, você precisa saber também a tua identidade em Cristo. Tá entendendo, irmã? Você precisa saber quem você é no Senhor, porque é o Senhor que nos justifica. Pode se levantar calúnias, defamações, mas é Deus que nos justifica, porque o coração é uma terra que só o Senhor sonda. Só o Senhor sabe o que você passa, o que você enfrenta, e Ele trouxe essa palavra para te fortalecer nessa noite, porque a esperança tá chegando sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os seus filhos, aquilo que é seu, em nome de Jesus. Receba essa palavra lá em Josué, capítulo 2, versículo 12, que fala assim, ó: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me deres um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis a vossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a vossa vida responderá pela vossa, né? A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Versículo 18: e se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa e cair sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser as mãos, também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizermos jurar agora. E ela disse: segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o fio de cordão, né, o fio de cordão escarlate na janela. Então ela colocou o fio na janela. Aqui a palavra vai dizer, amado, de uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela era uma mulher prostituta, morava em Jericó. A palavra vai dizer que a casa dela ficava em cima das muralhas de Jericó. Ela habitava ali.
Eu creio que numa situação muito precária, porque a palavra fala que ela era uma prostituta. Só que ela estava ouvindo os feitos que o Senhor estava fazendo com aquele povo. Lá em Josué 2, versículo 10, ela fala assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E também os fizeste os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, e os quais destruíram. Então, o que acontece aqui, amado? Uma palavra maravilhosa sobre Raabe. Era uma mulher que ela ouvia falar do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso, um Deus que secou o mar para eles passarem. Ela já estava ouvindo falar desse Deus. Ela ouviu falar que ele aniquilou os dois reis amorreus. Então, assim, ela estava ouvindo falar dos feitos e ela sabia que aquela terra era do povo de Deus, era do povo de Israel. E que eu creio que quando ela ouviu falar do Senhor, aquilo desse Deus Todo-Poderoso, aquilo nasceu algo dentro dela. Um posicionamento dela que fez toda a diferença. Ela se posicionou. Quando ela fala aqui, então tá bom, vocês vão tomar. Ela escondeu os dois espias na casa dela. Então eu penso assim, amado, aquela cidade de Jericó havia muita família, havia muitas mulheres dignas, mulheres de família, mas o que me chama a atenção nessa história é que só a família de Raabe e toda a sua família foram salvas. Sabe por quê? Porque ela nem só deu ouvidos do que ela estava ouvindo falar desse Deus, como ela abriu o coração para que ela vivesse algo maior, porque ela entendeu que os deuses que ela servia lá em Jericó não fazia nada. Né? Não fazia nada para eles ali. E ela pôde entender que o Deus de Israel era um Deus verdadeiro, era um Deus poderoso, que aquele povo era forte porque tinha um Deus que pelejava com eles. E aquele desejo de servir esse Deus foi aumentando. A ponto dela falar, eu já ouvi falar desse Deus que fez secar o mar e vocês passaram, que fez vocês ter vitória nesses dois reis aí amorreus, vocês estão vindo, quer dizer, quem que não quer ficar perto de uma pessoa que vive em vitórias? Não é, amados? Então ela estava ouvindo falar tudo aquilo ali daquele Deus. E ela desejou estar no meio daquele povo. Ela desejou no espírito dela. Então, amado, ela correu até risco de morte. Porque, na verdade, ela escondeu os espias na casa dela. Mas ela entendia que a posição dela poderia mudar o destino totalmente dela, porque ela sabia como esse Deus tinha livrado de tantas coisas, iria livrar a casa dela. Tanto é que ela falou, eu quero que vocês me façam um juramento, porque eu tenho certeza que essa terra é do Deus, é do seu Deus. Vocês vão tomar essa terra pertence a vocês pelos feitos que ela estava ouvindo já desse Deus lá atrás. Então ela teve convicção que aquela terra era do povo de Deus. E ela falou, eu peço, por favor, que todos que estiverem na minha casa, vamos fazer uma aliança aqui agora, né? Que todos que estiverem na minha casa, vocês tenham misericórdia pelo ato que eu tô fazendo, pela atitude de fé, porque a fé sem obra, amados, é morta. Mas ela usou de fé com obras, pelo fato de ter colocado os espias dentro da casa dela. O povo de Deus, dois espias do povo de Deus dentro da casa dela. Ela poderia ser morta ali se fosse descoberta. Ou se ela falasse alguma coisa do plano, ela poderia ser morta, mas não. Ela usou de benevolência, ela usou de sabedoria, ela foi sábia. Ela falou, então, mas eu quero que vocês usem de misericórdia comigo, com meus pais, com os meus irmãos. Eu quero que quando vocês entrarem, dominarem Jericó, vamos fazer um elo, vamos fazer um juramento aqui. O que vocês querem? Um sinal na minha casa? Então vai ter esse sinal. Eles falaram, eu quero um cordão, um fio de escarlate na janela. Porque esse fio vai mostrar que a tua casa não será destruída. E que tudo que está dentro da casa não será destruída. Mas, porém, eles falaram, os espias, se alguém da casa estiver fora da casa, nós não temos nada a ver com isso, nós não temos responsabilidade nada com isso se o sangue deles caírem lá fora. Por quê? A promessa era, o juramento era os que estiverem dentro da casa.
serão salvos. Os que estiverem dentro da casa vai ter a proteção, vai ser tudo destruído, mas a sua casa com esse sinal não será destruída. Sabe o que eu entendo aqui, amados? O que Raabe estava se posicionando ali, ouvindo todo o direcionamento daqueles espias, todo direcionamento, sabe o que eu entendo aqui? Ela teve uma atitude radical, e a atitude radical muda a história. Ela se posicionou, mas eles falaram, se alguém sair da casa, sabe o que isso significa? Se alguém sair da presença, Deus não tem nada a ver com isso. Se você está dentro da presença, tem salvação na tua casa, tem salvação na tua família. Então Deus manda falar, fica na presença. Tá difícil, tá complicado, mas fica na presença. Esse sinal, esse fio escarlate é um sinal de Deus, que a proteção de Deus está sobre a tua casa. É o sangue carmesim lavando a tua casa. O fio de escarlate era vermelho, sabe por quê? Simbolizando o sangue do cordeiro. Tem algo diferente sobre a tua casa. Tinha várias famílias ali, mas Raabe, a casa dela foi escolhida. Eu acredito que teve um propósito maior daquela conquista de Jericó. Mais do que a conquista de Jericó com Josué e o povo de Deus, era a família, a salvação de Raabe com a tua família. Então, amado, sabe o que Deus manda falar? Deus, ele tem pressa para salvar a tua casa. Deus, ele tem pressa para salvar a tua família. A tua família foi escolhida dentre todas. Deus reservou a tua família, mas Deus manda falar, se posicione, fica na posição que Deus te chamou, não saia da presença, permaneça naquilo que Deus mandou você fazer, né? Pega a visão que Deus deu para Raabe aqui, a atitude dela de falar, não, eu vou permanecer, eu vou ficar dentro da minha casa com os meus, e eu creio que a salvação da minha casa chegou hoje. Eu creio que vocês vão me livrar, todos os meus, da morte, porque havia uma proteção. Só quem tem o sangue do cordeiro é protegido. Só quem tá debaixo da proteção do Senhor não morre, amado. O inimigo tá aí, ó, tentando acabar com casamentos, tentando acabar, destruir famílias, lares, porque saiu fora da proteção. E nessa noite o Senhor manda dizer, é tempo de voltar para a presença, é tempo de voltar para a essência do amor, do primeiro amor. Talvez você tá aí e o amor de Deus já foi faz tempo. Talvez você tá aí e o temor de Deus já foi embora. Amados, volta a temer o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Uma mulher que temia, ela não conhecia, só de ouvir falar, mas ela teve experiências grandiosas com Deus. E Deus tá mandando dizer, é tempo de ter experiência comigo, é tempo de Deus manifestar a glória dele sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus. Eu creio que a cura tá chegando sobre a tua casa, eu creio que o Senhor está sendo tocado nessa noite. Deus tá dando livramento de morte sobre a tua casa, sobre os seus, porque aquela família de Raabe foi livrada da morte. Eles iam fazer um massacre lá em Jericó, mas a família dela tinha uma marca. A tua família tá tendo uma marca nessa noite. O sangue carmesim, quando o povo tava lá, o povo hebreu tava no Egito, havia ali um momento que o espírito da morte ia sondar, ia assolar, e muitos iam morrer, mas aqueles que estavam com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, teve o livramento de morte. E Deus manda falar, o livramento de morte está chegando na tua casa. A tua casa tem a marca da promessa. Quem tem a marca da promessa não morre, irmãos. Deus está trazendo vida. A esperança chega hoje sobre a tua família. Os sonhos vão voltar a ser materializado. Você vai voltar a sonhar, a voltar a viver em família, em paz dentro da tua casa, com os seus, porque Deus está mandando, tô eu revertendo o quadro hoje. Aqueles que se levantaram contra você, querendo acabar com a tua vida, como eu creio que falaram de Raabe. Quem era ela? Talvez, amado, ela não era bem vista lá em Jericó, porque ela era prostituta, mas ela nasceu algo dentro dela, ela se alimentou daquilo que ela estava ouvindo falar desse Deus, e aquilo fez toda a diferença. Ela sabia que se ela se posicionasse, algo sobrenatural iria acontecer na vida dela, que Deus iria poupar a vida dela, como Deus fez, poupou a casa dela, poupou a família de Raabe. A família foi salva, todos que estavam dentro da casa foram salvos, mas eles deixaram bem claro
Quem sair vai morrer. Nós não temos nada com isso. É a mesma coisa que o Senhor está falando. Quem sai da presença do Senhor, ele não tem mais nada com isso, porque ele está aqui de braços abertos para receber a tua casa, a tua família, os seus. E amados, Deus muda a história. Deus mudou a história de Raabe. Outrora era uma prostituta, uma vida promíscua, uma vida errada na presença de Deus. E sabe o que o Senhor fez? Fez Raabe habitar no meio do povo de Deus. Sabe o que Deus preparou para ela? Um casamento. Deus deu para ela um príncipe chamado Salmão. Deus mudou a história de Raabe, como Deus vai mudar a tua história nessa noite. Deus tem algo reservado para você. Você que não é casada, Deus tem um marido separado para você. Deus tem algo reservado melhor do que você imagina, mas fica na posição. Não busque lá fora, porque o que tem lá fora é espinho. Espinho dói. Na hora certa Deus vai te dar na tua mão, porque aquilo que é teu Deus vai entregar nas tuas mãos, mas você precisa ficar debaixo da presença, debaixo da cobertura, pela marca do sinal de Deus sobre a tua vida. Esse fio de escarte era casa diferenciada, havia um sinal de Deus como tem hoje. E Raabe, casada depois com um príncipe Salmão, Deus deu um filho chamado Boaz. E sabe quem foi Boaz? Um dos homens mais ricos de Jerusalém, amado. E sabe o que Boaz fez? Casou com Ruth. E sabe o que eu entendo? Que Raabe outrora era uma prostituta e hoje ela entrou na genealogia de Deus, de Jesus. Ela entrou nessa genealogia. Por quê, amado? Uma atitude. Ela se posicionou, ela permaneceu calada na hora certa, porque ela não poderia falar do que era aquilo que eles estavam planejando. Ela ficou calada, ela permaneceu firme ali no propósito, na aliança, naquele juramento. Ela confiou em Deus, ela sabia que algo estrondoso estava para acontecer. E eu creio que você entrou nessa campanha pedindo para Deus um milagre, e Deus está falando, o milagre está chegando na tua casa. Deus não deu essa palavra por um acaso. Deus deu essa palavra porque Ele conhece a tua vida, conhece o que você tem passado, conhece o teu sofrimento. Ele muda a história. Poderia ser qualquer outro lar, mas o lar de Raabe foi o escolhido. Poderia ser qualquer mulher, mas Deus escolheu você para ouvir essa palavra. Deus escolheu você para estar nesse grupo, sabe por quê? Porque a promessa tá para você, para tua casa, para os teus filhos. Não é só para você, mas é para os seus, e a salvação tá chegando. Tenha esperança, amados, de uma mudança, de uma transformação. Não deixe nada roubar aquilo que Deus já projetou. Você tem a marca da promessa, você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Permaneça nessa promessa, permaneça firmado em Deus, e Deus vai mudar toda a sorte da tua vida. Deus vai mudar, vai dar rumos diferentes. Deus vai te dar estratégia como deu para Raabe, e ela viu toda a casa dela ser salva, porque a esperança chegou naquela casa. Como hoje a esperança tá batendo na tua porta. Abre a tua porta, peça para Jesus entrar, fazer morada, volta para a presença. Você que tá outrora afastado, é tempo de buscar a Deus, irmãs. Busque, ore, jejue, clame ao Senhor, porque o milagre vai chegar hoje. Eu profetizo, hoje sobre a tua vida tá chegando o milagre. Cadeias estão caindo nessa noite, vidas estão sendo libertas, desaprisionadas do medo, da insegurança. Aquela mulher poderia ter medo porque os espias estavam na casa dela, mas ela não teve medo. Ela se posicionou, ela confiou, mas ela sabia que o Deus de Israel estaria com ela, que esse Deus que ela ouvia falar, que secou o mar, que venceu aqueles 2 reis amorreus, estava na casa dela, que iria livrar a família dela daquela morte trágica, mas a casa dela seria salva. Creia nisso. A tua casa está sendo impactada pela glória de Deus. A tua vida nunca mais será a mesma. E eu profetizo que o fio de escarlate está sobre a tua casa nessa noite, e a promessa de Deus se cumprirá sobre aquilo que é teu. Em nome de Jesus, a salvação. Em nome de Jesus, receba essa palavra da parte de Deus. Creia no milagre de Deus.
Faça igual Raabe fez, alimente-se da palavra e os milagres começarão a acontecer. É tempo de você se levantar. Saia dessa melancolia, saia desse aprisionamento, amadas. Se levante, dê passos de fé como Raabe fez. Raabe foi mencionada até em Tiago, porque fé sem obra ela é morta, e ela teve obras na fé dela, sabe? Porque o fato dela ter escondido aqueles espias, até em Tiago é mencionado o nome de Raabe, porque a fé sem obras ela é morta. Então tenha atitude, dê passos de fé, levante-se aí e ore e clama, fala: Senhor, eu tenho a marca da promessa está sobre a minha família, nenhum dano vai acontecer sobre a minha casa, nenhum mal sucederá, praga alguma chegará na minha tenda, porque nessa noite o Senhor dá ordem aos seus anjos ao meu respeito, a nossa casa, a nossa família, 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Tá entendendo? Pode se levantar, mas Deus sabe quem você é. Porque muitos poderiam ter falado: Raabe era uma prostituta, mas a intimidade, o coração, Deus sabia. Mais do que a destruição de Jericó era a salvação daquela casa. Mais do que tudo que nós estamos vivendo, Deus tem propósito de salvar a tua família, de salvar a tua casa, de salvar teus filhos e tudo aquilo que é teu. Receba essa palavra da parte de Deus. O Senhor é contigo, mulher. Levante-se, creia no sobrenatural. O Senhor vai mudar o rumo da tua história. E a tua história, a tua identidade nunca mais será roubada. O inimigo não vai tocar naquilo que é teu, porque o que é teu e o Senhor já te deu. Em nome de Jesus, o inimigo vai ter que sair da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, porque a esperança, eu profetizo, a esperança tá chegando sobre a tua casa, e a salvação da tua família já tá chegando aí. Recebe essa palavra da parte de Deus, porque o Senhor é contigo. Ele sabe da tua dor, Ele sabe do teu clamor, do que você tem passado. E Ele manda falar: eu pego todas as lágrimas. Aquele que vem semeando com lágrimas, com alegria voltará colhendo seus feixes. É a palavra do Senhor. Tem alegria chegando na tua casa. Receba, minha irmã. Tem alegria, tem mudança, tem transformação, tem cura, tem milagre. Receba da parte de Deus. Eu quero orar por você. Levanta a tua mão. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar minhas irmãs na tua presença. Obrigado por essa palavra, Senhor Pai. Pai, como o Senhor usou Raabe, Deus Pai, para esconder aqueles espias, Deus Pai, porque o Senhor tinha propósito, o Senhor sabia o que iria fazer em Jericó. Pai, no nome de Jesus, Pai, vê essas mulheres aqui agora, Senhor Pai, separadas, a qual o Senhor escolheu, Senhor Pai. Tem um fio de escarlate sobre cada lar representado através da vida delas, Deus Pai. E esse fio representa o sangue do Cordeiro, Deus Pai. Esse fio, Senhor Pai, representa, Deus Pai, a tua proteção, a marca da promessa, Senhor Pai. Aquilo que está dizendo que a casa dela não será destruída. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, o teu poder sobre essas vidas e trabalha, Senhor Pai. Eu te peço nessa noite, no íntimo de cada uma delas, arranca a tristeza, a melancolia, a fraqueza, a frieza espiritual, mas levanta as minhas irmãs, Pai, para viver algo novo na tua presença. Todo espírito de enfermidade alojado nelas vai sendo retirado agora, batido em retirada pelo poder que opera no teu nome, Pai. Há poder no teu sangue, Senhor Pai. Eu oro, eu intercedo, Pai, por cada causa colocada nesse grupo, porque nós cremos no mover das tuas mãos. Em nome de Jesus, obrigado por essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor nos dá para falar do teu nome, Senhor Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós acreditamos que só o Senhor é Deus, não há outra rocha se não for o Senhor. Bendito seja o Senhor sobre cada lar, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo, fica na paz do Senhor Jesus, mulheres, em nome de Jesus. Amém.